O problema do caixeiro viajante é um dos problemas mais conhecidos da ciência da computação e da pesquisa operacional. Nós vamos aqui apresentar esse problema e também propor uma solução bastante simples e direta, que vai se revelar inaceitavelmente ineficiente para problemas de maior porte. O problema do caixeiro viajante é o seguinte: você tem um caixeiro viajante que ele quer visitar N cidades e retornar ao ponto de partida percorrendo a menor distância possível sem passar 2 vezes pela mesma cidade. E ele conhece a distância entre 2 cidades quaisquer de seu roteiro. Quando não existir uma estrada entre 2 cidades, tá bom? Ele vai atribuir um valor infinito à distância entre elas. Qual que é a aplicação disso aqui? Bom, você está fazendo campanha para presidente do Brasil, como é que você vai fazer? Você quer visitar todas as capitais do país. Você quer economizar querosene para o seu avião, ou economizar o dinheiro do táxi aéreo, a não ser que você tenha algum esquema. Qual roteiro que você escolhe? É difícil escolher, né? Vamos ver aqui um problema menor, que a gente tem só 5 cidades aqui, e as distâncias entre elas são essas que estão marcadas aqui sobre as arestas. Por exemplo, aqui não tem estrada entre 1 e 3, tá bom? Mas a distância entre a cidade 1 e a cidade 4 é 3, entre a cidade 5 e a cidade 3 é 3 também. Bom, entre essas duas aqui a distância é 4. Qual que é o melhor roteiro entre essas a adotar aqui? Vamos ver aqui um exemplo aqui. Vamos ver um roteiro aqui. Você pode sair da cidade 1, ir para 2, de lá para 3, depois para 5 e voltar para 1. Vocês reparem que agora esse roteiro atende a tudo que eu queria, a tudo que nós precisamos para ser uma solução do caixeiro viajante. Ele percorre todas as cidades e não passa 2 vezes por nenhuma. Bom, depois que vocês têm o roteiro, como ele tem essa característica de passar por todas as cidades sem passar nenhuma vez, 2 vezes por nenhuma, e voltando à cidade de origem, depois de pronto, qualquer que fosse a cidade de origem, dava no mesmo, tá bom? A solução seria a mesma. Bom, então a gente tem aqui um roteiro cujo custo, certo? Cuja distância total percorrida, que a gente chama de custo, tá bom? É 3 mais 3, 6, mais 4, 10, mais 3, 13, mais 6 dá 19. Esse é um roteiro possível. Temos aqui outro roteiro. Você sai da cidade 1, vai para a cidade 2, depois para 3, para 4, para 5 e volta para 1. Bom, não passou 2 vezes por nenhuma cidade, percorreu todas as cidades. Qual que é o custo total aqui, gente? É 2, mais 4, mais 7, mais 3, mais 6, que dá 22. Bem pior que o outro, que foi um custo de 19. O melhor roteiro, né, o roteiro ótimo, no sentido matemático da palavra, né, ele sai do 1, vai para o 2, depois vem para esse daqui, para o 3, depois vem para cá, depois vem para cá, e esse roteiro, ele tem custo total 15. Comparando com 22, que era aquela outra escolha, a gente tem grandes ganhos nisso daí. Bom, você veja que, só de olhar aqui, a gente percebe que o caixeiro viajante é um problema com aplicações práticas de toda a ordem. Então, para roteiro de entrega de caminhão, para uma série de coisas, para sua viagem de férias, que você quer ir, quer visitar todas as cidades históricas de Minas Gerais, qual roteiro que você escolhe? Seria interessante você adotar um algoritmo desse para você economizar a gasolina do seu carro e seu tempo de viagem. Eu acho que, dado esse problema aqui, com 5 cidades, e com as distâncias, se alguém ficasse olhando muito tempo para isso aqui, você acabaria descobrindo esse roteiro ótimo aqui. Mas, se a gente pegar esse problema aqui, gente, a gente tem aqui 8 cidades, bom, não é um problema grande, a gente só tem 8 cidades aqui, mas a gente tem muitos roteiros possíveis. A gente tem, por exemplo, esse roteiro aqui, ele tem custo total 81. Um outro roteiro aqui, que é esse aqui, esse é o pior de todos, tá bom? O custo dele é 98. E o roteiro ótimo, o custo dele é 64. Eu só descobri isso porque eu utilizei o programinha que nós vamos ver daqui a pouquinho para resolver esse problema aqui, o problema do caixeiro viajante. Como que eu cheguei a esse problema? Eu usei uma coisa que a gente chama de solução força bruta. Força bruta, gente, parece pejorativo, mas não é necessariamente pejorativo, não. É, em geral, a solução que a gente procura adotar logo no começo. Os computadores não são poderosos, então vamos bater de frente com o problema. Bom, vou no mais simples possível. Bom,
que é o seguinte: nós vamos gerar todas as alternativas de rota, ou seja, todas as permutações de cidades, excetuando a cidade de partida. Para cada rota, nós vamos calcular o custo total e vamos escolher a rota de menor custo. Então, ou seja, isso aqui já nos dá uma primeira versão, só em comentários, claro, tá bom? Para o nosso programa, tá bom? Ele vai ler a matriz de distâncias, vai gerar todas as rotas possíveis, calcular o custo de todas essas rotas e selecionar a de menor custo para depois imprimir o resultado. Vamos ver com algum detalhe essa solução aqui, tá bom? O arquivo com a matriz de distância, a gente quer lê-lo, mas queremos usar FSCANF-MAT para simplificar a nossa vida, tá bom? E aí, o FSCANF-MAT, ele só lê números, e a gente precisa de representar infinito para indicar que não existe estrada entre um par de cidades. Então, para a gente ter que usar o número, como as distâncias são todas positivas, eu adotei a convenção de utilizar -1 para representar infinito. Então, no caso aqui, por exemplo, a gente tem aqui uma matriz de entrada, aqui está um arquivo descrevendo essa matriz de distâncias, que a distância sempre do 1 para o 1 é 0, do 1 para o 2 é 2, e do 1 para o 3 não existe estrada, do 1 para o 4 é 3, do 1 para o 5 é 6. Tá? Então, você vê que esses casos todos aqui, eu estou utilizando -1 para dizer que não existem estradas, tá bom? Entre esse par por exemplo, entre a cidade 5 e a cidade 2, nós não temos uma estrada. Como que a gente lê essa matriz de distância? Tá bom? Eu vou ler com FSCANF-MAT, como eu disse, do arquivo que vai ser escolhido pelo usuário, tá bom? E depois vou usar esse comandinho aqui, ó, dist, índice dist igual a -1, para selecionar aqui os elementos de dist, onde a distância é igual a -1. Eu faço eles igual a %inf, que é aquela variável pré-definida do Scilab, que contém aquele valor de ponto flutuante do padrão I3E alguma coisa, 754, que está reservado para representar mais infinito. Então, com isso aqui, eu já consegui ler para uma matriz e atribuir o valor infinito nos pontos adequados. Então, como que nós vamos obter as rotas? Bom, primeiro, depois que eu li a matriz, eu vou saber quantas linhas e colunas ela tem. E nessa hora eu posso até verificar. Eu não verifiquei não, porque minha solução aqui não é muito robusta, não. Mas NL deve ser igual a NC, tá bom? Que são o resultado dos signs de dist. Tá? Dist já foi lido. Tá bom? Essa função aqui retorna uma matriz que é o que eu vou mostrar para vocês agora aqui. Essa função permutations, ela produz uma matriz. Eu vou fazer aqui permutations a partir de um vetor. Se eu pegar aqui esse vetor 2, 3, 4, isso aqui vai me retornar uma matriz de comprimento aqui. Aqui tem 3 elementos, tá bom? 2, 3 e 4. Então, ela tem 3 fatorial linhas. E cada linha é uma permutação. Eu fiz primeiro todas as permutações que começam com 2, depois que começam com 3, depois que começam com 4. Então, o resultado dessa permutations é uma matriz desse tipo aqui. Então, com a permutations aqui, eu obtive uma matriz, que é a rotas, tá bom? É uma matriz com todas as permutações dos inteiros de 2 até NC, lembrando que o 1 está fora disso daqui, tá bom? 1 é a primeira cidade. E depois disso eu vou calcular o custo de cada rota. Tá bom? Eu vou ver o tamanho dessa matriz que saiu aqui, dessa permutations, tá bom? E para cada linha delas, eu vou fazer o custo da linha igual a uma função cost, que eu vou ver aqui agora, que tem quem passa para ela como parâmetro, já calcula o custo, baseado na matriz de distância e em uma rota. Essa rota aqui, vocês reparem que eu estou gerando aqui um novo vetor, que começa com 1, é a primeira cidade, depois tem uma linha dessa matriz de permutações que foi gerada aqui, e depois seguido de 1 outra vez. Ou seja, isso daqui é a justaposição de 1 no início e no fim de cada uma das rotas geradas através dessa chamada aqui da permutations. Essa função cost, então ela tem uma matriz D de distâncias aqui e uma rota, uma path, né, que eu chamei aqui. Eu vou calcular o custo. Então eu começo com o custo igual a 0, para ir variando de 1 até o tamanho da rota -1, eu vou fazer C igual a C mais
a distância entre o iésimo elemento da rota e o I mais um ésimo elemento da rota. Então, ou seja, se essa rota contiver os elementos 1, 4, 2, 3 e 1, o que esse loop aqui vai fazer é calcular o valor da soma da distância do 1 para o 4, tá bom? Aqui seria esse e esse, tá bom? Depois do 4 para o 2, depois do 2 para o 3, e depois do 3 para o 1. Então, essa aqui calcula, dada uma rota e uma matriz de distância, essa função custo aqui calcula o custo daquela rota segundo essa matriz de distância. Qual que é, então, um algoritmo para gerar permutações de um vetor? Isso aqui é uma aplicação interessante de recursividade também. Não é um algoritmo muito simples, não. Os interessados podem gastar algum tempo aqui em cima dela, porque ele é interessante. Como é que eu faço? Seja n o tamanho de um vetor A. Bom, se n for igual a 1, esse vetor A já é a sua única permutação. Se o n for maior do que 1, então, para cá, variando de 1 até n, eu vou fazer o seguinte, eu vou gerar as permutações que tem A índice K, bom, como primeiro elemento. Como que eu gero cada permutação disso daqui? Bom, eu retiro exatamente o késimo elemento de A, gero todas as permutações de A sem o késimo elemento e concateno A índice K as permutações que eu gerei aqui nesse passo. Então, vamos ver aqui numa figura aqui. Então, aqui, ó, por exemplo, estão todas as permutações de 2, 3, 4 e 5. Reparem que eu comecei com todos que começaram com 2, depois começava com 3, depois com 4, depois com 5. Ao gerar as permutações que começam com 2, eu primeiro, tá bom? Eu pus 2, tá bom? Ao lado de todas as permutações disso daqui, menos o elemento 2. Então, para eu gerar todas essas permutações aqui, as permutações de 3, 4 e 5, eu vou gerar primeiro as permutações que começam com 3, que é o 3 seguido de todas as permutações de 4 e 5. Para eu gerar todas as permutações aqui, eu vou pegar o 4, vou começar primeiro com o 4, seguindo todas as permutações de 5, porque eu já sei o que é. Então, eu vou repetindo isso aqui recursivamente. Então, aqui está a nossa função permutations, que ela recebe um vetor A. Se o tamanho do vetor A for igual a 1, a única permutação, a matriz de permutações reduz ao vetor A. Se não, eu vou gerar essa matriz aos poucos. Então, eu começo com uma matriz vazia, valor inicial de P. Tá? P vai ser o resultado aqui. Depois, o que eu faço, gente? Eu calculo a matriz, chamo recursivamente aqui, para calcular todas as permutações disso que está aqui. Tá bom, gente? E isso aqui é o vetor A, tá bom? É A de 1 até I menos 1, seguido de A de I mais 1 até N, ou seja, é o vetor A sem o iésimo elemento. Então, aqui eu gerei uma matriz de permutações, tá bom? Que ficou aqui nessa variável PI. Tá bom? Aí eu vejo qual que é o número de linhas, essencialmente, dessa matriz de permutações aqui, e para cada linha dessa matriz de permutação, eu vou acrescentar uma linha à matriz P, que é um resultado. Nessa matriz P, eu vou acrescentar a cada passo aqui desse loop interno, para cada linha dessas permutações geradas aqui, eu vou acrescentar a essa matriz uma linha que é o vetor, o elemento A índice I, que eu tinha tirado fora aqui, tá bom? Seguido da jésima linha dessa matriz P que foi gerada aqui nesse comando. Com isso, a gente termina a programação do caixeiro viajante. Bom, aqui, então, está o código completo do caixeiro viajante. Tá bom? Tem as funções estão em arquivos separados, que vocês podem olhar depois. Tá bom? Então, eu vou testá-lo aqui. Eu vou escolher aqui esse distâncias 8, que a matriz de distâncias é essa daqui. Bom, ele já calculou a rota ótima aqui com esse tempo aqui. Então, durante esse tempinho aqui, ele calculou a rota ótima. Bom, isso aqui é exatamente aquele exemplo que nós vimos aqui. Vocês podem depois conferir com o slide. Tá? Aqui está a rota, essa aqui é a rota com custo total de 64, que é a melhor rota possível. Foi exatamente essa que eu me baseei nesse resultado para fazer aquele slide. Bom, vamos rodá-lo outra vez. Ficou
com um número um pouco maior de cidades. Vamos pegar aqui um problema com 9 cidades. Bom, vocês veem que ele já está demorando um pouco aqui. Continua demorando. Continua demorando. Ufa, terminou. Bom, vocês veem que passou um tempo considerável aqui. Então, qual que é a complexidade desse programa que nós fizemos, dessa nossa solução aqui? Bom, nós fizemos a solução força bruta. Bom, ela é simples, direta, ela funciona. Nós vimos que ela funciona. Entendeu? Só que com 9 cidades a gente já começou a ficar impaciente. Então, qual que é a ideia dela? Aqui gera todas as permutações, para cada uma escolhe, calcula a distância e depois escolhe a melhor delas. O que acontece se todas as permutações aqui são... Você tem uma cidade, você tem fora cidade de partida, tá bom? Então, você tem N menos uma cidades que você quer estudar todas as permutações possíveis. Então, você tem N menos 1 fatorial roteiros a considerar, tá bom? Para você procurar qual que é o melhor deles. Ou seja, o nosso algoritmo ele é da ordem do fatorial de N menos 1. Para esse exemplo, com 5 cidades, a gente tem 24 cidades, 24 possibilidades a explorar, tá bom? Mas para as capitais brasileiras, que são 27, a gente já tem fatorial de 26, que é 4 vezes 10 é 26 possibilidades a serem examinadas. Tá bom? Ninguém vai conseguir esperar o tempo que o nosso algoritmo aqui vai demorar para resolver esse problema. Bom, daí o que é que você pode pensar? Tá bom? Essa solução sua, força bruta, ela não é uma solução muito inteligente. Você pode parar e pensar, igual a gente parou e pensou com sorte, igual a gente parou e pensou com a fatoração, e conseguimos melhorias significativas. Então, é de se perguntar, existem soluções melhores para o caixeiro viajante? Existem sim. Você tem algoritmos muito sofisticados, literalmente. Entendeu? Tem mais de um século que o algoritmo caixeiro viajante é estudado. E hoje em dia, com algoritmos sofisticados, você consegue resolver problemas com milhares de cidades. Tá bom? Mas a complexidade dessas soluções, sofisticadíssimas que sejam, tá bom? Ela é O de N2 vezes 2 a N. Ou seja, isso aqui é pior do que qualquer potência de N, qualquer polinômio N. Bom, essa é a melhor solução que veio de um enorme esforço de pesquisa em torno desse problema. E, por outro lado, gente, ninguém conseguiu fazer o que nós mostramos aqui, que foi feito com a ordenação, que é demonstrar que não existe nenhuma solução que tenha complexidade abaixo de N log de N, por ordenação por comparações. E para esse caso aqui, ninguém conseguiu nem encontrar uma solução polinomial, certo? Que nós vamos ver daqui a pouco o que quer dizer polinomial, certo? Que seja melhor do que 2 elevado a n, seria n elevado a alguma constante, tá bom? Ninguém conseguiu provar que não existe esse tipo de solução. Bom, e é esse o problema que nós vamos passar a estudar agora.